faças. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Aleluia. Você pode levantar suas mãos em adoração ao Senhor. Aleluia. Faças como queres, Senhor, nas nossas vidas. Nós nos colocamos, Pai, na posição de adoradores nesse lugar. Levantamos, Pai, as nossas mãos santas e declaramos: faça como queres. Nós te bendizemos essa noite, Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar todos aqueles que estão atribulados com a mesma consolação na qual somos consolados por Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos enriqueceu com todas as sortes de bênçãos vindos das regiões celestiais, na qual estamos assentados juntamente com Cristo, à destra de Deus, reinando em vida, sendo prósperos, santos, com caráter irrepreensível diante do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já supriu cada uma das nossas necessidades. Em nós não há escassez, somente a provisão. A Ele seja dada toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pelos séculos dos séculos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem? Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Quinta do Poder. Essa é a quinta mais avivada e poderosa de Teresina. Você pode ter certeza disso. Nós temos sido muito alcançados através das ministrações que foram realizadas ao longo desses dias, e hoje não será diferente. Nós receberemos da parte de Deus mais uma ministração poderosa, que é exatamente as matérias que são ministradas no Rema. Amém? E por falar em Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo, amanhã terá uma aula inaugural para mais um ano letivo. Você se alegra com isso? Será dada uma largada, queridos, para os alunos do primeiro ano e uma relargada para os alunos do segundo ano. Os alunos do primeiro ano já concluíram, do segundo ano já concluíram o ano letivo, e os alunos do primeiro ano terão uma grande oportunidade de ser transformados pela palavra Rema, que será ministrada ao longo desse ano. Então amanhã será um momento muito precioso para cada um de nós. Você que também já é graduado do Rema, você pode se fazer presente, trazer convidados junto com você. E eu queria falar em especial com os alunos do primeiro e segundo ano que iniciarão esse ano letivo. Queria dizer para vocês que pode até ser que vocês possam encontrar alguma dificuldade pelo meio do caminho. Pode ser que tenha alguma pista sinuosa, alguma curva, até mesmo algum retardatário. Mas a chegada é certa. O prêmio é certo. E você pode ter certeza que a sua vida será grandemente alcançada, assim como a de milhares e milhares de pessoas. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo e já graduou mais de 80 mil pessoas. E você que não fez a sua matrícula pode ser mais um desses, que contarão um testemunho de que o Rema mudou a minha vida. Então o Rema está te proporcionando 10% de desconto. Você que está aqui essa noite ainda não fez a sua matrícula, não perca tempo, não espera para amanhã, passa no balcão de informações logo mais depois do culto, faça a sua matrícula. E você que já é graduado, procura alguém para que você possa semear na vida dessa pessoa uma matrícula. Se você não tiver com condição de ofertar uma matrícula, oferta 50%. Não perca essa oportunidade de ser um transformador de vidas através dos recursos que você tem hoje. Amém? Então o Rema vai dar início amanhã. Nós teremos o privilégio de receber a nossa querida Samis, né? Sameira Andréa, que é a diretora do Rema, vai estar ministrando amanhã. E eu creio que será uma grande bênção. Você crê assim? Glória a Deus. No sábado, às 16 horas, próximo sábado agora, nós teremos a reunião dos visionários. Cadê os maiores empreendedores aqui de Teresina? Glória a Deus. Queridos, essas reuniões têm sido muito preciosas para nós. Nós temos recebido mesmo da parte de Deus instruções preciosas acerca do nosso empreendimento, acerca daquilo que Deus confiou a nós. Quantos aqui sabem que nós não somos empreendedores naturais?
Nós somos aqui empreendedores missionais aqui nessa terra. Nosso empreendimento não é somente de uma maneira natural, mas é de uma maneira sobrenatural. Aquilo que Deus nos deu como um dom, nós temos que desenvolver para que pessoas também possam ser alcançadas através da excelência do nosso trabalho, do nosso empreendedorismo. Então você que é empreendedor dessa igreja, você que tem o desejo de abrir um negócio para você, essa é a sua grande oportunidade de se fazer presente sábado às 16 horas. Nós teremos como nosso mentor o maior visionário que eu já vi, eu sou o segundo maior depois dele, nosso querido pastor Fábio Henrique. Amém? Você se alegra com a vida dele? Ele tem nos dado mesmo instruções preciosas. A minha vida ela foi completamente transformada a partir do primeiro momento que eu comecei a participar dessas reuniões. Então não perca essa oportunidade por nada. Uma reunião como essa, se você pagasse R$5.000 seria pouco. R$10.000 seria pouco demais. Eu conheço pessoas que já pagaram 5.000 e não chega nem aos pés daquilo que você vai receber. Que já pagaram 10, até 15, R$20.000 e não chega nem aos pés daquilo que Deus vai te proporcionar. Você será muito bem instruído e terá um alinhamento mesmo no corpo, na alma e no espírito, de como empreender de uma maneira sobrenatural aqui nessa terra. Então não perca essa oportunidade, pode ter certeza que será uma grande bênção. E você que está em casa também é nosso convidado, você empreendedor, microempreendedor, você que tem um desejo de abrir um empreendimento, se faça presente, pode ter certeza que você receberá chaves da parte de Deus e os seus negócios nunca mais serão o mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Temos visitantes? Alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Culto caseiro? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para um momento tão importante desse culto como adorar ao Senhor, que é o nosso dízimo, a nossa oferta. Você se alegra com isso? Vamos ofertar ao Senhor, vamos dizimar. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução muito preciosa acerca do dízimo, da oferta. 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: E isto vos afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. Amém? Queridos, nós não temos dúvida do que a palavra diz sobre a questão do nosso semear, do nosso ofertar, do nosso dizimar. Nós sabemos que o dízimo é 10% de tudo aquilo que tem chegado às nossas mãos. Mas o apóstolo Paulo ele nos dá uma orientação muito importante acerca da nossa semeadura, acerca do nosso ofertar também. E ele fala bem claro que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância ceifará. Paulo está falando exatamente a um percentual daquilo que nós podemos semear no reino. Há pessoas, queridos, que semeiam ofertas grandiosas, mas o comprometimento com honra, com amor e com generosidade andam longe daquilo. Há pessoas que ofertam aquilo que está segundo aquilo que foi proposto no seu coração de uma maneira até pouca. E como tem muito amor e honra envolvido, essas pessoas elas prosperam. Eu não estou dizendo aqui que você pode usar isso como argumento, como muitos usam, para que você possa dizer assim: Senhor, estou ofertando aqui pouco porque o Senhor sabe o que eu tenho. Não, queridos, você tem que ser ousado na sua oferta. Você tem que plantar no reino de uma maneira bem ousada. Eu costumo sempre falar que quando Deus está promovendo algo da eternidade aqui na terra e que nós investimos naquilo que Deus está promovendo, inevitavelmente nós nos tornamos cotistas daquilo que Deus está promovendo. Essa obra, queridos, é uma obra de Deus. Aquilo que Deus está promovendo nessa cidade, nesse estado, nessa nação, vai alcançar outras nações. E você pode ser um envolvido direto com tudo isso, dizimando e ofertando ao Senhor. Amém? E você vai viver exatamente o que Paulo está dizendo. Olha, aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Amém? Você vai ser generoso essa noite? Seja generoso, seja ousado. E nós sabemos que grande é a nossa colheita. Amém? Com essa consciência, separa o teu dízimo, a tua oferta. Você que quer fazer isso por meio de dinheiro em espécie, aí à sua frente temos um
envelope aí nessa cadeira que está à sua frente. Você pode estar fazendo isso por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás nós temos as nossas tesoureiras. Eu vou fazer hoje por meio de cartão. Amém? Queria pedir para os diáconos, por gentileza, por meio de cartão de crédito ou débito, você pode estar indo lá atrás também, fazer isso por meio de cartão de crédito ou débito. E se preferir, for mais moderninho, você pode estar fazendo por meio do aplicativo usando a nossa chave Pix, que está aqui no nosso telão e também nesse envelope que está aí à sua frente. O que não nos faltam são oportunidades de sermos investidores daquilo que Deus está promovendo. Amém? Separa o teu dízimo, separa a tua oferta. Nós somos homens e nós sabemos que nossos recursos são poucos acerca de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu não vou nem me meter a besta de querer fazer isso. Amém? Mas já está feito. Glória a Deus. Então, com essa consciência, já separou seu dízimo, sua oferta? Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque é um privilégio para nós, Senhor, ser investidores do teu reino. Nós fazemos isso, Senhor, com consciência e com clareza, com muito amor envolvido, Senhor, com toda a generosidade. E nós somos reconhecedores de que tudo que nós temos foi o Senhor que nos proporcionou. Em nome de Jesus, receba, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nós consagramos a você, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sai do teu lugar com alegria, vem dizimar e ofertar ao Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão bem? O Senhor é bom. Obrigado, gente. Glória a Deus. Por mais esse tempo que nós temos juntos, pela essa oportunidade que nós temos de ofertar na casa do Senhor, essa de fato é uma grande oportunidade. Amém? Vocês estão bem? Eu sei que vocês já deram um sorriso aí para o irmão que está do lado, mas dá outro. Diga para ele que bom que você veio. Você vai sair daqui diferente. Graças a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Essa noite eu gostaria de falar sobre prosperidade, irmãos. Eu gostaria de falar sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre generosidade. Eu queria tocar um pouco nisso essa noite. E eu sei que nós seremos alcançados pela palavra, pela unção e por esse ambiente que está aqui disponível. E a gente tem que ficar atento ao que está aqui. Amém? Aquilo que você não conseguiu resolver hoje, deixa lá fora. Traga a sua mente cativa à palavra. Eu sei que nós vamos de fato sair daqui diferente. Mas é possível nós sairmos do mesmo modo que nós chegamos. Mas eu sei que você não veio aqui para isso. Você veio aqui porque você crê na palavra, você crê naquilo que ela diz, você crê em prosperidade. Do mesmo modo que você crê em cura, como a Samis ministrou aqui domingo. E sabe que os princípios são basicamente os mesmos. Porque Cristo, aquele que levou a enfermidade, é o mesmo que levou a miséria. Então nós vamos caminhar por ali. Amém? E sabe, eu queria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 26. A gente vai tocar um pouco sobre essa parte de dinheiro. É um assunto que precisa ser falado na igreja. É algo que a gente precisa conhecer um pouco mais. Existem muitos conceitos que nós aprendemos lá fora e precisam ser corrigidos. A gente precisa de fato entender isso. E a gente precisa entender que o Senhor nos deu um domínio aqui na terra. Gênesis capítulo 2, versículo 26, fala um pouco sobre isso. Eu queria que você lesse comigo. E lá diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança nós somos criados. Conforme a semelhança de Deus. Isso é muito interessante. Porque, sabe, irmãos, nós temos um poder criativo. Nós somos a imagem dele. Isso foi restituído para nós em Cristo Jesus. Isso fala sobre uma condição original, um projeto de Deus.
Um dia a gente sabe que isso foi roubado, essa autoridade, mas isso já passou, porque Cristo restituiu a nós essa posição, essa condição. E aí ele segue dizendo, olha, conforme a nossa semelhança. E aí ele diz, e domine. Eu quero que você repita isso. E domine. O homem domina. Foi assim que o Senhor fez. Esse é o projeto dele. E aí ele vai dizer no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, ele repete, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ele diz, no 28, Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, dominai. É interessante a gente entender isso, porque ele diz, olha, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Somos nós que temos que fazer isso. Ele não disse, olha, eu vou sujeitar através de você, ou eu vou usar você para dominar. Ele não fez o homem como um boneco. Ele deu ao homem a autoridade. E a gente precisa entender esses versículos e entender sobre o trabalho, sobre a responsabilidade, sobre a nossa parte. Porque esse poder criativo que está em nós, que foi dado pelo Senhor, William, mas será se isso não está muito o homem como o centro? Não, mas é a soberania. As pessoas têm um questionamento sobre a soberania do Senhor, mas é na sua soberania que Ele cria dessa forma para ser. Ele estabelece que seja assim, na soberania dEle. Ele disse, o homem vai dominar. Ele precisa fazer isso. E sabe que aqui a gente lê lá no versículo 5, de Gênesis, no capítulo 2, é interessante isso, porque ele diz, olha, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, aí ele vai dizer o motivo. Ele diz, é porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, é o motivo. E aí ele diz, e porque ainda não havia o homem para lavrar a terra. Então perceba, ele diz, por que não tem as plantas? Por que as ervas não estão aí? Aí ele diz, são dois motivos. Deus ainda não havia feito chover, porque ainda não tem um homem para lavrar. E lá no versículo 15 a gente vê, quando Deus, ainda em Gênesis no capítulo 2, lá diz assim, e tomou o Senhor o homem e pôs no jardim, para lavrar e guardar. Diga, isso é trabalho. É muito bom a gente entender essas coisas. Entender a nossa parte. Existe uma parte que é do Senhor, mas existe uma parte que é nossa. Existe uma responsabilidade que é nossa. Quando a gente compreende isso, há uma parte do Senhor, mas uma parte minha, eu preciso melhorar. Existe muita gente boa, com tempo, e não está estudando, não está trabalhando. Talvez você já tenha conhecido pessoas assim. Eu particularmente já conheci pessoas na igreja bem desanimadas. E dizendo, não, mas é porque o arrebatamento está próximo. E sabe, se acomodando a um estilo de vida que não tem nada a ver com o que a palavra nos mostra. E outros que têm um pensamento errado sobre trabalho. Mas o trabalho não é a maldição, não, depois do pecado. A gente está lendo Gênesis capítulo 2. O pecado vai acontecer lá em Gênesis, no capítulo 3. E se a gente for lá, quando fala sobre o trabalho, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, a gente vê o seguinte, ele diz, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Veja que não foi acrescentado trabalho ao homem depois que pecou, não. Ele diz agora, é do suor do teu rosto. Isso faz menção ao cansaço, à fadiga, ao estresse. Isso é uma consequência do pecado. O trabalho já existia antes, sempre fez parte do projeto de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa amar o trabalho. A gente precisa melhorar, a gente precisa estudar. A gente precisa melhorar o nosso atendimento naquilo que nós fazemos, se nós trabalhamos com atendimento. A gente precisa melhorar a nossa postura. A gente precisa melhorar o nosso português. A gente precisa melhorar. E naquilo que a gente trabalha, a gente precisa melhorar. Às vezes a gente olha com tanta exigência o trabalho do outro, não fez bem o seu trabalho, mas e o nosso?
A gente precisa olhar para a gente, porque isso é o que o Senhor me deu, eu preciso fazer bem isso. Ele me entregou e Ele confiou essa responsabilidade. Lá em Gênesis, no capítulo 2, eu quero que você veja também, Deus confia tanto, Ele estava tão animado com aquilo que Ele fez, Ele dá tanto crédito àquilo que Ele estava colocando na mão do homem, que lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 19, Ele diz assim: havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para ele dar nomes. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 2, que assim foram chamados, conforme Adão nomeou, conforme o nome que Adão deu. Deus confiou naquilo que ele fez. Ele deu a autoridade, ele trouxe os animais na presença de Adão. Deus confia no projeto dele. Sabe, a gente precisa compreender sobre a nossa parte, sobre a nossa responsabilidade, sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui. Amém, irmãos? E a gente precisa entender que esse projeto e essa forma foi a forma que o Senhor criou para ser. E quando a gente entende isso, a gente vai entender o que a Bíblia fala sobre o trabalho, sobre a nossa parte, sobre a nossa responsabilidade de produzir aqui. Existem alguns textos que muitas vezes não são, embora muitas vezes falados, mas não são bem compreendidos ou interpretados. Lá em Josué, no capítulo 1, por exemplo, no versículo 8, quando Deus fala a Josué, Ele diz: olha, fale a palavra, medite na palavra de dia e de noite. E Ele disse: você vai fazer prosperar. Se você quiser, abra lá, para a gente ver como o Senhor fez para ser. Josué capítulo 1, versículo 8. Ele diz: olha, não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Ele está dizendo, fale a palavra, e ele diz, medita na palavra. Aí no final ele vai dizer assim: porque então farás prosperar o teu caminho. Quem é que vai fazer? Ele diz, olha, farás prosperar. Ele está dizendo, tu vai fazer. Ele disse, fala a palavra, medita na palavra, e tu vai fazer prosperar o teu caminho. A parte que é minha ainda. Ou seja, por que eu tenho que meditar? Por que eu tenho que falar a palavra? Eu tenho que meditar e eu tenho que falar, eu tenho que falar e eu tenho que meditar. Porque nas Escrituras existe um conceito que não é comum lá fora. Não está sendo escritado, não está sendo ensinado no primário das escolas o que a palavra diz. Não está sendo ensinado no mundo, não está sendo ensinado nas novelas, não está sendo ensinado por aí o que a palavra diz. Então são conceitos incomuns. E aí ele diz, olha, fale a palavra e medite na palavra. Porque você precisa mudar os conceitos que estão aí na sua cabeça. Ele disse, fale a palavra e medite na palavra. Aí levanta alguém e diz, falando a palavra, então falando positivo, falando a palavra. Tem que falar a palavra, foi o Senhor que disse a Josué. Ele disse, fale a palavra. Não vá se importar com o que alguém vai falar, fale o que a palavra diz. Medite na palavra para você tirar tudo que não está certo e colocar exatamente como é. E aí você vai trabalhar, você vai fazer prosperar tudo que você vai fazer. Lá em Salmo, no capítulo 1, diz a mesma coisa. Salmos capítulo 1, versículo 2, o mesmo texto praticamente. O salmista está dizendo lá, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Ele diz que toda a satisfação dele está na lei. E ele diz, e na sua lei medita de dia e de noite. A mesma coisa do outro texto. Ele diz, medita de dia e de noite. Você precisa reformular os conceitos. Enquanto você está pensando misturado, é porque os conceitos não foram renovados. Esses textos nos ensinam coisas que não estão sendo ensinadas lá fora. Precisa ser tirado, isso vai reprogramar a sua mente. E aí ele vai seguir dizendo, Salmos capítulo 2, versículo 3, ele diz, e ele é conforme uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto ele realiza, quem realiza? Ele, você, eu. Ele disse, tudo que ele realiza, prospera. Ele diz, Josué, medita de dia e de noite, fala a palavra, e você vai fazer prosperar os seus caminhos. A gente precisa saber o que a palavra diz. A gente precisa aceitar no coração. Existem conceitos
que estão na palavra que muitas vezes irá nos confrontar por um tempo. E aí a gente vai precisar decidir. Eu fico com o meu conceito antigo, com a minha antiga forma de pensar, ou eu me sujeito à palavra? A forma que nós temos de nos sujeitar ao Senhor é nos sujeitando à sua palavra. E à medida que nós vamos meditando na palavra, reformulando os nossos conceitos, ouvindo de novo a mesma coisa. Existem pessoas sedentas por uma palavra nova. Não é a palavra nova, é a mesma coisa que eu tenho que ouvir de dia e de noite, ouvindo a mesma coisa. Enquanto a minha mente ainda estiver pensando errado, eu preciso pensar conforme a palavra. Eu preciso tirar todas as formas de pensar antigas e colocar aquilo que a palavra diz. E ela diz, vai prosperar os seus caminhos. Porque o seu pensamento está conforme a vontade de Deus. Existem sonhos que muitas vezes precisam ser alinhados à palavra. E às vezes nós oramos assim, que os seus sonhos alinhados à palavra se realizem. Precisam ser alinhados à palavra. Porque existem coisas que não se realizam porque estão fora da vontade de Deus. Amém? O Senhor é bom. E sabe que à medida que nós trabalhamos, que nós prosperamos, existe um cuidado de Deus com a nossa vida. Porque à medida que nós vamos caminhando, as nossas riquezas vão aumentando. E quando eu falo sobre riquezas aumentar, a gente precisa entender isso tudo de forma muito proporcional. Para cada um. Mas sabe que sempre existiu de Deus um entendimento, e a palavra nos revela isso, que à medida que nós vamos trabalhando, vivendo conforme a palavra, a prosperidade vai aumentar. E aí entra um cuidado que o próprio Deus revela a nós. E à medida que essa prosperidade vai aumentando, que essas riquezas que vão chegando até você, você precisa de um alinhamento no coração. Lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 8, ele fala sobre isso. E ele diz que a gente precisa lembrar dele. Deixa eu ver como está escrito aqui. Se você quiser abrir lá também é importante. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 11. Para eu avançar eu não vou ler todos, mas olha o que ele diz. Ele diz, olha, contudo tendes cuidado em relação a ti mesmo. É importante a gente destacar isso. Porque a gente precisa ter um entendimento que o problema do Senhor não é com as riquezas. Ele mesmo diz, meu é o ouro e a prata. Não tem problema com riqueza o Senhor. E Ele está disponibilizando para nós prosperidade. De fato, Cristo levou a miséria. Se não fosse a vontade de Deus a prosperidade, Cristo tinha levado outras coisas e tinha deixado a miséria. Mas Ele levou a miséria. Ele disponibilizou para nós a sua prosperidade. Um avanço, um crescimento na sua vida particular, na sua vida profissional, na sua vida financeira. E aí ele vai dizer assim, olha, o cuidado que você precisa ter em relação às riquezas é com você mesmo, não é com as riquezas. Tem pessoas que não compreenderem tudo isso, elas se afastam das riquezas. Não, eu não quero as riquezas, mas o que ele está dizendo aqui não são as riquezas o problema. Ele diz, é com você mesmo. No versículo 11, Deuteronômio capítulo 8, ele diz, olha, contudo tem descuidados em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do teu Deus e não deixe de cumprir os seus mandamentos, as doutrinas, os decretos que hoje te ordeno. E no versículo 18 ele diz assim, antes te recordará, porque Ele, o Senhor, é quem te dá força e capacidade para produzir a riqueza. Veja que a gente falou isso lá em Gênesis, Deus não fez chover, não tinha feito chover, é a parte dele. E o homem para trabalhar, existe uma parte que é do Senhor, existe uma parte que é nossa. E de fato, no nosso trabalho, na nossa caminhada, que vai prosperar, a gente precisa ter alguns parâmetros para nós vivermos bem. E vivermos conforme a palavra. O apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas advertências em relação a isso. E a gente precisa também nos balizar por essas verdades. E sabe que uma das maneiras que nós temos de caminhar em prosperidade é o contentamento. Esses são os conceitos da palavra. Essa é uma das maneiras que nós temos para nos alinhar e sabermos como nós estamos nesse crescimento da nossa caminhada com o Senhor em prosperidade, segundo a palavra. A gente precisa ter o cuidado, porque o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, ele fala essa carta, ele está direcionando à igreja.
E quando ele fala a igreja, ele fala que houveram pessoas que se desviaram da fé. Por quê? Porque eles quiseram correr atrás das riquezas. Ele fala aqueles que querem ficar ricos. Eu gosto desse texto porque existem pessoas que querem pegar esse texto para ir contra a prosperidade bíblica. Mas esse texto, de fato, nos ajuda nessa base da prosperidade. E eu queria ler com você, eu queria que você abrisse lá em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 8. Enquanto você abre esse, eu vou ler Hebreus. No capítulo 13, versículo 5. Vai abrindo, eu vou ler esse aqui. Mas a palavra diz assim, ó: seja a vossa vida desprovida de toda avareza. Esse é um ponto importante, nós vamos falar sobre isso. Alegrai-vos com tudo que possuis, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Veja que ele fala sobre a avareza, em Hebreus no capítulo 13, e ele diz: você tem que estar contente agora com o que você tem. Isso é um ponto muito importante, esse é um ponto de partida maravilhoso. E aqui onde você abriu, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz: tendo, porém, sustento, e o que nos cobrirmos ou nos vestirmos, estamos com isso contentes. E veja, Hebreus no capítulo 13, versículo 6, 5, ele fala sobre essa alegria. E muitas pessoas pegam esse texto e dizem: a Bíblia diz que nós temos que estar contente em ter o que comer e ter o que vestir. É verdade, está escrito aqui. Ele está nos dando um ponto de partida importantíssimo. Ele está nos dando um piso de onde nós temos que partir e de onde nós já podemos estar contentes. É a partir dali. Porque Tiago, ele vai falar sobre isso. Nós vamos pegar esse texto também para a gente informar bem conforme a palavra diz. Mas em Tiago, a gente vai voltar para esse. Mas lá em Tiago, ele diz algo interessante. Tiago, no capítulo 2, versículo 15. Ele diz: olha, se o irmão ou irmã estiver nu e se tiveres falta de mantimento cotidiano, aí ele vai explicar: não despede esse irmão assim. Ele vai dizer: dá a esse irmão o que comer, dá a esse irmão o que vestir. Vocês lembram desse texto? Mas é interessante que ele parte de um ponto de partida que esta pessoa, e ele cita este irmão, ele não está nesse ponto. Ele está abaixo do piso que Paulo está dizendo que é um nível de contentamento. A gente precisa entender, é só a gente trazer para a nossa realidade. Existem no mercado piso salarial e existe teto. Já ouviram essa expressão? É um ponto base e um ponto máximo. O ponto base não pode estar abaixo daquilo. E lá em Tiago, quando ele cita esse irmão, ele diz: eles estão abaixo do piso. Eles não estão nem num ponto de contentamento, mas ele diz para nós: socorra essas pessoas. Não vá apenas falar uma palavra para ela. Ele não fala para elas estarem contentes. Porque se fosse assim, se nós pegarmos esse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, para nós vivermos um evangelho, isso não é Bíblia. Porque eu tenho o que comer e eu tenho o que vestir. Então está tudo bem. E o que não tem? Mas eu só tenho para mim. Eu não posso socorrer aquele. Aí Tiago diz: você tem que socorrer aquele. Então isso é evangelho. E aí a gente vai seguir em 1 Timóteo capítulo 6, e você vai ver que lá no 8, ele fala sobre o contentamento. No 9, ele vai falar sobre aqueles que querem ficar ricos e se perderam. Eu citei aqui agora há pouco. Aí lá no 10, ele vai falar sobre o amor ao dinheiro, um sentimento. E lá no mesmo 10, ele fala sobre a cobiça. Então, quando ele cita aqueles que querem ficar ricos, eles estão falando sobre pessoas que estão desalinhadas. É um grupo, é um tipo de pessoa. Ele não está tirando fora a riqueza e a prosperidade bíblica, não. Ele está nos baseando, nos balizando, nos alinhando conforme a palavra. Ele disse: esse grupo não dá. É o mesmo texto de Jesus. Quando Jesus diz: olha, os ricos para entrar no céu vai ser difícil. Ele está falando sobre um tipo, aqueles que servem ao dinheiro. Aqueles que têm o amor ao dinheiro. Esses não dá, porque ele diz: olha, não dá para servir a dois senhores, ou um ou outro. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Aí Jesus está falando desse outro tipo, que é o que Paulo está fazendo aqui, que é o que Tiago vai fazer lá. Então aqui nós temos que entender, nós temos que andar em contentamento. E o que é o contentamento? O contentamento nos dá uma base para nós não andarmos de forma avarenta. É possível nós encontrarmos pessoas pobres, avarentas. É possível nós encontrarmos pessoas ricas, avarentas. E o pobre avarento
logo, logo ele arruma uma forma, daqui a pouco ele está roubando algo. E o rico avarento, logo, logo ele arruma uma forma e ele está se corrompendo. Porque o problema dele não é o dinheiro, não é o que ele tem. O problema dele é o amor, é a avareza. Esse é o problema que a Bíblia está nos dizendo. Você precisa se examinar. A sua riqueza vai aumentar. Lá em Deuteronômio ele vai dizer, a sua riqueza vai aumentar. Mas lembre que foi eu que dei força para você adquirir. Lembre da parte do Senhor. Ele diz, reconheça a origem. Eu gosto daquele texto, daquele momento, daquela oferta. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi está junto com a igreja, com as pessoas recolhendo a oferta. E depois que eles recolhem, ao ponto de dizer assim, não, já está bom, tem oferta demais. E aí ele vai orar pelaquela oferta e ele diz, Senhor, tudo isso aqui é teu. Nós nem temos como dar algo ao Senhor. Foi o Senhor que nos deu, nós estamos apenas devolvendo a origem. Ele está reconhecendo um homem rico, mas que não era avarento. Lá no texto ele diz, eu quero dar das minhas riquezas, do meu tesouro pessoal. É uma forma que nós temos de nos balizar nessa caminhada. Essa caminhada que o Senhor nos deu de prosperidade. Ele diz, vai aumentar, mas não esqueça de mim. Não esqueça que fui eu que dei. Não deixe de me considerar. Se você fizer desse modo, o tempo inteiro, não tem problema. Dá um glória aí enquanto eu tomo água. O Senhor é bom, amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, depois vocês leem esse texto com mais calma. Ele diz, olha, aqueles que querem ficar ricos, eles se perdem por causa do amor ao dinheiro. Ele vai falar nesse texto, inclusive, sobre a loucura. O apóstolo Paulo, em outro momento, vai falar sobre a sedução das riquezas. E se nós pararmos para pensar na nossa caminhada, se você parar sobre aquilo que as riquezas dão, é muito bom. Imagine você sem limitações para a questão de dinheiro. Se você tem uma conferência, ou se você tem uma reunião amanhã para você estar no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ou em outro lugar, e aí você liga, prepara o jatinho que amanhã eu saio 9 horas. Não é bom isso? Se chega alguém com necessidade, você não tem problema. Não, qual é o problema? E você já resolve. Não, tem alguém que não tem carro, vamos comprar um carro para ele, você está com aquele disponível. Isso não é muito bom? E é sedutor também. E a Bíblia não nos esconde isso. Ele diz, olha, há uma sedução nas riquezas, mas há uma baliza para nós. Não tem problema nenhum com as riquezas. O problema é só o sentimento que você pode desenvolver no seu coração. Quando nós falamos sobre idolatria e nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos imaginar logo uma estátua e pessoas rendidas naquela estátua. Mas em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia nos traz um conceito mais aberto para agora. E ele vai dizer assim, a avareza é idolatria. Abriu o conceito. E a Bíblia vai dizer assim, o dinheiro pode se tornar um Deus, dependendo do sentimento que você vai alimentar. Então o contentamento é algo importante. Onde nós estamos? Em que nível nós estamos da prosperidade? Se nós encontrarmos um irmão abaixo do nível que a Bíblia mesmo estabeleceu, já tem o que comer, o que vestir, já tem um motivo para estar contente. Então quando, por exemplo, nós pegarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, que são balizas importantes para a nossa caminhada, o nosso desprendimento. A Bíblia vai falar várias vezes sobre a avareza. A avareza é quando você quer dar, mas você pensa tanto sobre dar, e você guarda. E você pensa tanto só em você, aí você decide guardar. Mas a Bíblia vai falar que é importante nós nos examinarmos. Em vários pontos a Bíblia diz isso. Ela diz, se examine. E o contentamento pode ser uma boa base para isso. Amém, irmãos? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, ele vai falar sobre um outro grupo de ricos. Veja que lá ele não estava condenando as riquezas e tirando. Ele diz, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, ele vai dar para Timóteo, ele diz, olha Timóteo, alerta aí os ricos. Ele diz antes, né, para não se confiar nas riquezas. A Bíblia fala sobre riquezas e ela fala sobre a instabilidade das riquezas.
nesse ponto ela está se referindo à instabilidade das riquezas daqui, porque a Bíblia fala sobre riquezas daqui, e ela fala que essas coisas, elas são instáveis, ela fala sobre coisas que perecem, e ela fala sobre riquezas de lá. Aí ela vai dizer assim, não, lá a ferrugem não come, a traça não rói, não é assim? Então a Bíblia trata sobre essas coisas, e aqui ele vai dizer assim, olha, não se confia na instabilidade daqui, porque a daqui tem hora que tem hora que não tem. Ele diz, isso é instável, não se confie nisso, está nos balizando de novo. Eu preciso entender, essas coisas elas são feitas para serem usadas aqui, administradas com cuidado. Eu falei no começo sobre o estudo, sobre o trabalho, nós não fomos talvez muito bem ensinados sobre uma administração financeira das nossas riquezas, dos nossos bens, do nosso dinheiro, e agora nós podemos nos informar sobre isso. E à medida que agora a gente senta, eu preciso aprender sobre a administração financeira. E resumindo, é você gastar menos do que você ganha. Mas isso é bem trabalhoso na prática. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender. É uma administração financeira daquele recurso que nós temos. Porque nós precisamos fazer prosperar o nosso caminho. É responsabilidade nossa. Existem pessoas que não estão trabalhando, não estão estudando, não estão se melhorando, mas estão dizendo assim, eu estou confiando no Senhor, eu estou esperando no Senhor. Aí diz, aleluia. Mas e a sua parte? No que nós temos melhorado, no que diz respeito ao nosso trabalho, aos nossos recursos, aos nossos bens. E aqui ele vai dizer, no versículo 18, eu finalizo com isso. Ele diz que sobre os ricos, não vai dar mais tempo para eu ler, e ele fala sobre os ricos, e ele fala sobre os crentes, porque essa carta não está sendo destinada para o mundo, é para nós. Ele diz, fale para os ricos, muitas pessoas se confundem, porque ele diz assim, olha, mande os ricos do presente mundo, mas só que isso aqui ele está falando do tempo de agora. Ele não está falando sobre o mundo não, é sobre nós, porque a carta é para crente. Então tem rico crente, tem crente rico. E aí ele vai dizer, no 18, ele diz, olha, que façam o bem, que enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Em outras versões diz assim, sensíveis, solidários, generosos. Então essa é uma balança importante para nós. E à medida que as nossas riquezas forem aumentando, a base que a palavra dá é ter o que comer e o que vestir. Então a gente precisa subir na balança. Eu já estou acima desse patamar, agora eu preciso ver como tem sido o meu nível de solidariedade, de generosidade, naquilo que a palavra estabelece. Eu tenho dado ao Senhor proporcional ao meu ganho. Você não precisa dar de forma desproporcional ao seu ganho, não. É proporcional ao que você tem. Mas você já tem andado assim? A gente precisa subir na balança para fazer uma avaliação nossa mesmo. Não é dos outros, não. É nossa. E à medida que eu olho e avalio, não estou dando conforme eu ganho. Eu estou dando abaixo do que eu ganho. E isso vai nos medir no que diz respeito ao contentamento, a generosidade e a avareza. Porque se eu estou retendo ao ponto de dar menos, é um ponto de avareza que está aumentando na minha vida. A palavra é para nós. Então eu não posso permitir que as minhas riquezas aumentem e eu dê como se eu tivesse só o que vestir e o que comer. Mas a partir do momento que eu tenho o que vestir e o que comer, eu já posso estar feliz. Eu já posso estar contente. Essa palavra contentamento não quer dizer como nós fomos criados muitas vezes pelos nossos pais. Menino, te contenta com o que tu tem. E aí a gente pegou essa palavra gramaticalmente errada. Porque quando ela fala aqui sobre o contentamento, sobre estar contente, é estar feliz. Não é uma ideia de conformismo que muitas pessoas querem pegar o texto e pregar. Não, já é para você estar conformado em ter o que comer e o que beber. É para eu estar feliz em ter o que comer e o que vestir. Eu já estou feliz a partir daqui. Eu já rendo graças ao Senhor. Mas agora eu não tenho mais só o que comer e o que vestir. Eu tenho para mim, mas eu posso agora dizimar. Porque antes eu não tinha recurso. E por isso eu não dizimava. Por isso eu não ofertava. Mas eu agora já tenho. Então eu já dei o próximo passo. O importante é nós entendermos. Temos que andar em contentamento e lembrar. Há um próximo nível de prosperidade. E aí cada um vai ter um nível de prosperidade. Não importa qual seja.
Se eu olhar para o vizinho e ficar descontente com o que eu tenho, porque o vizinho tem mais, está errado. Ele diz, olha, o texto diz, fique contente com o que você tem. Não é olhar para o vizinho, observar o que você não tem e ficar triste, não. Às vezes a gente faz exatamente o contrário do que a palavra diz. O texto está dizendo para você ficar feliz com o que tem. Já tenho o que comer e o que vestir. Então já estou feliz, mas tem um próximo nível. Eu vou ter o que comer, o que vestir e dar um presente a alguém. E dar dar os meus dízimos conforme a palavra diz. Dar ofertas generosas. Ofertar no Projeto Farol, que ainda não consegui. É um próximo passo. Não é para você ficar paralisado lá, porque senão não seria evangelho. Porque nós temos que socorrer o próximo, nós temos que levar o evangelho às pessoas, porque a pobreza não se resolve com dinheiro, se resolve com o evangelho sendo pregado. E quem vai financiar? O bar do Zequinha não financia o evangelho. Prostíbulo financiar o evangelho, você já viu isso aonde? Porque não fazem parte desse reino. Quem vai financiar o evangelho é quem faz parte dele. Sou eu e você, são os representantes do evangelho que financiam. Não dá para ser diferente. Há um próximo nível de prosperidade para nós vivermos. Se avalie pela palavra, ande contente, feliz com o que você tem. Considere as instruções da palavra, seja generoso, deseje ofertar. Eu finalizo com isso, falando sobre dízimos e sobre ofertas, que é um ponto muito importante nessa caminhada de prosperidade. Cada mês, cada semana, cada vez que você tiver a oportunidade de dizimar e ofertar, lembre disso. Essa é uma baliza para mim. Eu estou me avaliando. Eu estou seguindo aquilo que a palavra diz. Eu estou me desprendendo de uma parte daquele suor que agora eu tenho que derramar, que é o sangue transformado, é o meu suor que eu estou investindo no reino de Deus. Mas ao mesmo tempo eu estou cuidando de mim mesmo, para que eu não fique preso ao que chegou nas minhas mãos. É o que Deus diz, vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 8. Ele disse, não se esqueça, foi Ele quem te deu força para ganhar aquilo que você tem ganho. Amém, o Senhor é bom, fica de pé. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela Tua prosperidade que está disponível, Pai, para nós vivermos. Nós cremos em um próximo passo, em um próximo nível, mas nós cremos também, Pai, que vamos andar conforme a Tua palavra, conectados ao Senhor, andando no nível de prosperidade, mas também no nível bem proporcional, Pai, naquilo que diz respeito, por exemplo, às nossas ofertas, aos nossos dízimos, à nossa solidariedade com as pessoas. Muito obrigado, Pai, pelas Tuas instruções, nós acolhemos no nosso coração, e eu creio que cada um de nós estamos saindo daqui essa noite, acrescentados por uma boa porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Existe alguém aqui essa noite que ainda não recebeu Jesus como Salvador? Quando nós falamos sobre isso, nós não falamos sobre religião, nós falamos sobre uma vida com Deus, sobre reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Isso é entrar em uma família, é receber aquilo que Ele tem para você, inclusive a prosperidade. Talvez aquilo que você tenha feito até aqui não tenha prosperado, mas existe uma vida para você viver. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão, todos salvos. Eu já fiz essa oração, eu já fiz um dia essa escolha, mas eu me afastei, esfriei, mas desejo voltar para a casa do Pai. Se existe alguém aqui nessa condição, nós queremos orar por você, nós queremos estar com você durante esse tempo e te acolher aqui também conosco. Se existe alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, faz um sinal com a sua mão. Todos salvos? Graças a Deus. Alguém deseja receber um batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Todos cheios? Graças a Deus. Se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja a imposição de mãos para cura, vem aqui à frente, nós vamos fazer isso rapidão e você vai sair daqui curado, não perde essa oportunidade.
Tem mais alguém? Se você está aí, vem agora. Glória a Deus. Glória a Deus, tudo bem? A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe, nem importa muito o que seja. Nós só precisamos acreditar nisso. Ele diz: impõe as mãos sobre ele. Impõe as mãos sobre eles. Eles serão curados. Porque Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós declaramos cura se manifestando agora no corpo dela. Em nome de Jesus, cumpra a sua palavra, Pai. Cura se manifeste. Você é ilegal no corpo dela. Você não tem legalidade para estar aqui. Cura se manifeste agora em nome de Jesus. Diga: eu sou curado. Eu sou curada. Eu sou curado. Eu sou curada. Está feito. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Rodrigo, graça e paz, gente. Boa noite. Aleluia. Se for alcançado essa noite, você tem sido próspero. Amém. Queridos, prosperidade é algo bíblico, é algo de Deus para as nossas vidas. É uma das matérias que que faz parte das 24 matérias que nós temos a oportunidade de ver no Rema. Amém. Então, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de fazer o Rema, e você vai ver com mais detalhes. Pastor William falou super bem em pouco tempo, e você vai ter 7 dias para ser abençoado através dessa matéria que é tão importante para as nossas vidas, que é ministrada no Rema. Amém? Então não perca essa oportunidade, faça a sua matrícula hoje. E você que é graduado, venha amanhã para a aula inaugural do Rema. Vai ser uma grande bênção, vai ser uma grande festa aqui nesse lugar. E nós declaramos que será uma grande bênção para as nossas vidas. Amém? Sábado, você que é empreendedor, você que tem um desejo de abrir um empreendimento, não perca a oportunidade de se fazer presente aqui às 16 horas, na nossa reunião dos visionários. E domingo, culto de celebração às 16 horas e às 18 horas será uma grande bênção. Venham, tragam convidados e nós cremos que será bênção demais. Amém? Glória a Deus. Passa lá no Verbo Shop, lá na nossa entrada ali, da nossa recepção, e adquire lá alguma literatura, e você pode ter certeza que vai ser grandemente abençoado. Eu declaro em nome de Jesus que você tenha uma ótima final de semana abençoado, em nome de Jesus. Você praticando essa palavra, e eu declaro que seu telefone irá tocar no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Vá na prática da palavra em nome de Jesus.